qual que é o maior mito sobre a amamentação, na tua opinião? Que existe leite fraco. Não existe leite fraco. O leite é o melhor alimento para o bebê. E a amamentação, ela é essencial, né? Não precisa de nada, não precisa de água, de chá, até os 6 meses de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do FocarCast, o podcast do Instituto Focar. Aqui nosso objetivo é trazer profissionais que vivem a saúde na prática, compartilhar conhecimento e discutir temas que fazem a diferença, tanto para quem trabalha na área, quanto para toda a sociedade. E hoje vamos conversar sobre um desafio vivido por milhares de mulheres. Como continuar amamentando depois da volta ao trabalho? Licença maternidade, ordenha, armazenamento do leite, rotina, insegurança, apoio da família, orientação dos profissionais de saúde e, principalmente, o papel das empresas. Por isso, o tema do nosso episódio de hoje é amamentar e trabalhar, o desafio. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos uma profissional que reúne experiência clínica, educação em saúde e uma atuação muito interessante dentro do ambiente corporativo. Nossa convidada é a enfermeira Sayonara Medeiros, especialista em aleitamento materno e aconselhamento em amamentação. Sayonara possui uma atuação no manejo clínico do aleitamento, trabalhando com orientação e apoio às mães, diante dos diferentes desafios que podem surgir e perdurar durante a amamentação. Também atua na educação e docência, como professora e palestrante convidada de cursos de pós-graduação e jornadas científicas. Além disso, Sayonara trabalha com salas de apoio à amamentação em empresas e com preparação das mães para a manutenção do aleitamento após o retorno ao trabalho. Sayonara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um espaço muito significativo. Falar sobre esse tema, trazer publicamente isso é muito importante, porque cada vez mais a gente reforça esse compromisso de instituições como o Instituto Focar no compromisso em falar do tema e apoiar famílias no retorno ao trabalho. Pensando em sociedade, se nós não tivermos uma estruturação familiar, que pode começar de um lugar onde às vezes a gente nem imagina, não tem como pensar em sociedade, em família, em tantas outras coisas que giram em torno do nosso trabalho, das nossas atividades, não é verdade? Exatamente. A gente está falando de uma instituição de ensino promovendo esse podcast tão relevante. Porque essa pessoa, ela não vai retornar apenas para o ambiente de trabalho. Ela pode retornar também para a educação, para dentro da sala de aula. Como que administra este momento? Uau. Como que retorna? Agora mudaram as prioridades e uma delas é nutrir alguém que depende exclusivamente dessa mama, dessa dedicação materna para que aconteça. Eu conheço o trabalho da Sayonara, então você que começou a nos ouvir, fique conosco, vai ser incrível. Já aproveita, curta, compartilhe, mande para alguns amigos, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que precisou amamentar e ficou com essa dúvida. O que eu faço, como eu faço? E vamos tentar desmistificar um pouquinho disso. Mas antes de ser a Sayonara que conhece sobre esse assunto, que domina isso, quem que é a Sayonara pessoa? Quem que é? A Sayonara pessoa é a mãe da Melissa. A mãe da Melissa. De 14 anos, adolescente. Então aquela fase bem desafiadora para todos os pais. Então quem está assistindo, bem desafiador, mas possível. Sou esposa do Juliano, tenho paixão pela atuação em enfermagem, pelo cuidado materno-infantil e pela amamentação. Estar nesta fase que é tão única, tão sublime e tão desafiadora, requer uma rede de apoio, requer mais pessoas, mais instituições falando sobre o tema, para que a gente tenha segurança, informações com embasamento científico. A gente precisa parar de achar, fica rolando ali a tela, isso daqui, não. A gente precisa de informações de fonte segura, como esse momento que a gente está vivendo agora. Que legal. E de onde que você pode contar, assim, que da sua história
da onde chegou um caminho, né, que te leva para próximo de pessoas, do cuidado, do aleitamento? O que remete isso em algum lugar da tua vida? Bom, bem curioso, mas eu queria ser atriz. Você queria ser atriz? Eu queria ser atriz. Tá em frente à câmera. Exatamente. Olha aqui, tá vendo? Virei Pronto. protagonista no cuidado. Sensacional. Queria ser atriz e aí, né, por fim, estou aqui gravando podcast, então estamos ali. Mas a paixão pelo cuidado veio através do cuidado. Quando eu ainda criança, precisei cuidar da minha mãe, né? Uma questão de saúde. Cuidei dela à minha maneira, porque ainda é muito pequena. Só que consegui desenvolver esse desejo do cuidar. E anos depois, eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico. Então, eu sou auxiliar técnica e enfermeira. E fiz aí, né, essa caminhada do cuidado. Então, o cuidar, o ver ali o resultado após o atendimento prestado é muito significativo, né? Então, quem é do cuidado, quem é da área da saúde, precisa realmente gostar disso. Porque senão a gente acaba se perdendo pelo caminho. Sim. Você pode compartilhar, né, se possível, alguma história, Sayonara, que leva as pessoas que nos ouvem, de repente, a entender por que trazer um olhar de importância para esse assunto, para esse tema, para essa fase, né? De repente, às vezes nós nos conectamos com algumas histórias, né? E nesse tempo você deve ter algumas histórias para contar, né? Tem alguma história que vale a pena assim compartilhar com nossos ouvintes? Claro, eu vou pedir, né, a licença para compartilhar 2 histórias. 2, vamos. A gente precisa lembrar que antes desse retorno ao trabalho, a gente passa ali pelo momento mais desafiador do puerpério, né? E não é para pensar em retorno ao trabalho neste momento, tá? Porque o foco agora, né, ali no puerpério imediato, é pensar que eu preciso de tranquilidade para que a amamentação aconteça de maneira fluida, de maneira tranquila, né? Nem sempre e por isso necessita dessa rede de apoio de profissionais capacitados para conseguir, né, manejar tudo isso. E eu tive a oportunidade de fazer assistência num puerpério imediato, ali 48 horas, e muita dor, e tudo levava todas as pessoas, a rede de agouro que estava em volta, dizia que era amamentação. E na verdade não era, né, foi feito o manejo, os ajustes necessários e a dor persistia. E na verdade era uma crise renal, era uma coisa completamente diferente do que se esperava, do que as pessoas estavam acreditando. Essa, né, mamãe evoluiu mal, obviamente, foi parar numa UTI, né, foi separada do seu filho e depois deu bastante trabalho para retornar, mas até hoje ela voltou ao trabalho e continua amamentando. Coloca-se uma culpa e uma responsabilidade muito grande, né, na amamentação, para tudo, né? O problema era outro, era um problema renal, né? E coloca-se essa culpa na amamentação. O bebê agora já está com 2 anos e meio e continua mamando. Uau! Ela voltou ao trabalho e ele continua mamando, indo tudo muito bem. E uma segunda história que me marcou também muito, já no retorno ao trabalho acontecido, né? Ela foi uma doadora de leite humano, né? Uma hiperlactante. E quando retornou ao trabalho, optou por manter a amamentação. Então, ela fazia as extrações durante a jornada de trabalho e, ao término do dia, levava aquele leite para o seu filho. E, num determinado dia, ela chegou para fazer a extração desse leite, só que ela chegou diferente, ela chegou aos prantos. E ela chorava muito. E, né, toda a equipe ficou ali meio receosa, o que aconteceu? Acolhemos e quando ela já estava mais calma, nós perguntamos, o que houve? E ela trouxe, hoje eu fui oferecer o peito para ele e ele não me quis. A dor. E assim, para ela era como se ela tivesse sido traída. Rejeitada. Nossa, absurdo. Era um choro de soluço. Então, no retorno ao trabalho, isso também pode acontecer, né? É importante falar sobre isso, porque todo mundo pensa, não, eu vou extrair, vai dar certo, e eu vou voltar e ele vai tomar no meu peito de novo. E às vezes pode acontecer de num belo dia, o bebê dizer, não, agora eu não quero mais.
E aí quem vai sofrer, neste caso, é a mãe. Né? Então é muito importante a gente trazer recortes diferentes do retorno ao trabalho, porque ele acontece para todo mundo. E você acha que, em geral, o profissional de saúde, né, de maneira global, né, como nós podemos aqui falar com pessoas de diversas áreas, localidades, ele está preparado para lidar com essa situação? Porque exige um domínio de situações um pouco mais amplas do que pode se parecer num olhar à distância, né? Sim, é uma excelente pergunta, né? Os profissionais, não me levem a mal, mas a gente ainda não tem a grande força de trabalho preparada para orientar adequadamente este momento. Então, as famílias voltam com protocolos diversos, né? Lembrando que a gente está no Brasil, a gente precisa seguir diretrizes nacionais. Então, nós precisamos seguir o rigor do congelamento do leite, né? Que é de até 15 dias congelado. Né? Tem orientações, precisa montar um estoque de 6 meses. É inviável com a validade que nós temos aqui no Brasil regulamentada, que é de 15 dias. Então, nós precisamos de mais conhecimentos, os profissionais precisam voltar, né, para a educação, ler mais, entender mais, para orientar adequadamente. E aí não é eu achar, eu não posso achar. Eu, enquanto profissional de saúde, eu preciso dar orientações que vão dar segurança para essa família neste retorno. Então não adianta eu mandar essa família fazer um estoque de 6 meses. Né? Esse leite, quando for, né, ofertado, né, no meu retorno ao trabalho, depois de 120, 180 dias, já terá vencido. Então, nós temos algumas frentes de atuação que, inclusive, não são só profissionais da saúde. A gente também tem profissionais de educação. A exemplo das escolas, né, das creches, de um modo geral, algumas creches não querem receber o leite humano. O bebê só pode vir se tiver sem o leite humano, já né, tomando ali outros alimentos, comendo outros alimentos, porque se tiver ali só na dependência do leite materno, a gente não, de acordo com eles, não tem ali a habilidade para porcionar e ofertar esse leite. O que é péssimo, né? Se a família se dedica a fazer a extração desse leite adequadamente e leva até a escola precisa sim ter uma equipe de nutrição, uma equipe ali para acolher essa família que já está fazendo todo o esforço anterior, que é extrair e levar até lá. Então, privar este bebê, né, na entrada da escola de receber o leite da própria mãe né, um absurdo. E aí, do outro lado, eu posso até trazer um exemplo, para a gente não ficar falando só de coisa ruim, falar de um exemplo de sucesso, o LEME, que é o Leite Materno nas Escolas, que é um projeto, né, da sociedade civil que acontece em São Paulo, que defende o leite materno dentro de escolas e creches. E é super positivo, porque é um movimento que vai agregando e outras mães vão dizendo, se foi possível na escola do meu filho também vai ser. Sim. E as pessoas começam a lutar por este movimento, o que é muito importante, porque os espaços, tanto de trabalho quanto das escolas, precisam possibilitar, né, o acesso ao leite humano, o consumo do leite humano. Legal, hein? Bem legal essa reflexão. Você que está aí, talvez, na universidade, ou é um curioso do tema, ou uma mãe nos ouvindo, ou um profissional que já atua, você já vivenciou alguma situação dessa que está sendo trazida aqui? Comenta pra gente, coloca aí no chat, né? Vamos divulgar, vamos trazer esse assunto à tona, porque sem falar sobre o assunto nós vamos chegar em lugar nenhum, né, Sayonara? Então, nós precisamos trazer ele para a realidade, né? De repente você vivenciou, conta uma história pra gente aí que vai ser incrível, incrível. Bem, diante desse cenário todo, vamos trazer algumas situações específicas aqui, Claro. né? Quando a licença acaba, então a mãe teve essa oportunidade, né, de estar mais próximo. Sabemos que tem realidades das mais distintas que as mães vivem, né, Sayonara? Então nós não estamos aqui na intenção de trazer um padrão apenas, né? Talvez você tenha vivido uma realidade distinta do que nós vamos trazer aqui no exemplo, mas é um espaço de reflexão, né? Porque o retorno ao trabalho costuma ser um momento tão crítico
para a continuidade da amamentação? É ótimo falar sobre isso, porque para esse binômio, para essa dupla, é quase que traumático, né? Tirar o bebê do colo, agora são outras pessoas que vão assumir o cuidado. A mãe, a família evita ficar pensando, ai, vamos postergar, ah não, ainda falta um mês, ah não, ainda faltam 2 meses. Só que esse momento chega, e é exatamente por não querer pensar que esse momento vai chegar, que a gente vai deixando passar. E aí não pensa em fazer extrações, né, ou ordenhas para manutenção dessa produção para mais, porque agora, quando eu separo a mãe do bebê, naturalmente, por não ter mais a livre demanda, eu já tenho uma redução natural dessa produção, né? Quando o bebê tá ali fazendo a extração, naturalmente, é a melhor extração possível. Então, nenhuma bomba extratora vai conseguir assumir este padrão. Então, antes disso, antes do retorno ao trabalho, eu já preciso deixar a minha produção calibrada para mais, né? Então, o meu bebê consome o leite e aquele leite acaba sobrando. E quando sobra esse leite, enquanto não vai virar estoque, ele pode ser doado, por exemplo. Já temos outras oportunidades. Então, quando eu tenho essa calibração da produção láctea para mais, quando o meu bebê está comigo, eu dou. Mas agora eu já vou voltar ao trabalho, já sabendo que vai ser difícil para mim, para o meu bebê. Agora, eu começo a montar aquele estoquezinho do retorno. Lembrando que quando eu estiver ali com o meu potinho de leite, que eu fizer o degelo, eu, mãe, para oferecer para o bebê, vai ser mais desafiador. Por quê? O bebê não é bobo. Se eu tô ali com a mama disponível, com leite fresquinho, ele vai querer tomar leite de copinho? Não vai. Então, quem vai ofertar esse leite vai ser sempre um outro cuidador. O pai, a mãe, cuidadores, a própria escola. E aí, quando a mãe estiver na frente do bebê, esse leite vai ser oferecido ali, né, direto da fonte, vamos assim dizer. Tem uma estratégia. Exatamente, exatamente. Que na maioria das vezes dá certo, tá? Porque o bebê chega ali naquela ânsia, né? A mamãe já voltou para casa e agora ela tem ali a possibilidade de higienizar as mãos, obviamente, limpa a mama depois de um dia de trabalho e oferece esse leite para o bebê. E é legal que, né, das diferentes possibilidades, né, mas a gente tem sempre alguém próximo que vivenciou isso, né? Lá na nossa casa vivenciamos situações próximas a essa realidade, né? E é muito gratificante, além de poder usufruir de uma assistência, mas você poder contribuir também doar, né? Então, eu queria que você pudesse assim, falasse um pouquinho desse impacto na vida de outras pessoas também. Claro. Não tem como falar de doação de leite sem falar de política pública e rede brasileira de bancos de leite, que é um pilar muito importante para o acolhimento dessas famílias, que inclusive é um ponto estratégico como rede de apoio no retorno ao trabalho também, porque as equipes de banco de leite, elas são aptas a promover, apoiar e cuidar da amamentação, acolher a amamentação integralmente, inclusive no retorno ao trabalho, desenvolvendo ali estratégias dentro da realidade da família para que esta tenha segurança para retornar ao trabalho, fazer as extrações durante a rotina de trabalho e trazer esse leitinho de volta para casa. O ato de doar-se é, de fato, algo muito genuíno. Por quê? Amamentar já não é fácil. Sim. Amamentar e ser doadora de leite humano é ainda mais desafiador. Mas é tão nobre, né? E o cliente final, que é um bebê prematuro, ele é tão especial que apenas pelo fato da doadora de leite saber que o receptor, né, poderia ser o filho dela, essa relação de empatia faz com que elas produzam, inclusive, mais, né? É muito comum que mulheres entrem em contato com bancos de leite porque tá com uma lesão mamilar, porque tá com uma mastite, porque tá com dor. E depois que ela recebe o tratamento e ela é acolhida, e ninguém fala de doação nesse momento, tá? A gente faz o acolhimento.
Depois que tudo se estabeleceu... Eu não te contei, mas parece que você está contando uma história que eu conheço também, Ah! viu? Olha só que incrível. É muito interessante. É um padrão que se repete, né? Exatamente. E aí, depois que tudo já está bem, a amamentação aconteceu, passados ali o furacão do primeiro mês de vida do bebê, a pessoa que recebeu ali o acolhimento entra em contato com o banco e diz assim: oi, tudo bem? Eu queria fazer a doação, porque agora eu me sinto pronta. Uau, Olha que legal. muito. Então é uma relação de troca. Então a gente oferece o cuidado e recebe a doação, sabe-se lá por quanto tempo. Porque tem umas que doam 1 ano, 1 ano e meio. Que incrível. Então isso se estende, porque os volumes de doação, né, a maioria da população acaba achando que a doação de leite precisam ser grandes volumes. E não é. Todo volume é importante, porque tem alguns prematuros que recebem 5 ml de leite. Né? Então são volumes simbólicos, mas esse volume chega cru, passa por todo o processo de tratamento, né, de controle de qualidade. Somente depois de tudo isso, somado às sorologias, né, exames de sangue, né, que são feitos em todas as pessoas doadoras, esse leite é destinado para uma unidade neonatal. Então é um trabalho extremamente rigoroso que, se feito, né, na maneira adequada, ali no tempo certo, ajuda no retorno ao trabalho. Porque essa produção de leite calibrada para mais garante essa amamentação estendida. Quando você volta com a licença de 120 dias ou com a licença de 180 dias. Nossa, que incrível. E de repente, cada um pode contribuir com um pouquinho, né, que vai ser uma oportunidade para um bebezinho, né? Que incrível. Sayonara, a gente pode também hoje imaginar que muitas dúvidas partem, né, de algumas mudanças da sociedade, e aí nós não estamos falando de alguma coisa de 2, 3, 4, 5 anos, mas imaginando de muitos anos para cá, a mulher está muito mais no mercado de trabalho do que estava nos anos anteriores, né? E isso nos faz pensar que talvez nem todas as empresas estejam com programas de acolhimento ou que possibilitem espaços, né, adequados para que essa continuidade seja realizada para a parte da mãe. Primeiro, essa afirmação, ela tem sentido, ela não tem sentido? Fala um pouquinho para a gente, né, assim, e se você puder correlacionar, qual que é o papel das empresas nessa contribuição? Afinal, a mãe, muitas vezes é uma mãe, é uma esposa, é trabalhadora, ou é uma empresária, ou é uma beach tenista, ou é uma corredora, ou ela vai na academia, né? Ela não é só o momento de amamentação, né? Sim. Então, qual que é o papel no mercado de trabalho que as empresas podem fazer? Quais são os seus aconselhamentos? O que você tem para falar sobre isso? Hoje, nós já temos, por termos mais mulheres no mercado de trabalho, a gente já observa um movimento de apoio à amamentação nestes ambientes também. Legal. Né? Então, quando as mulheres ocupam os cargos de gestão, né, e passam pelo processo da amamentação e vivenciam isso, a gente vê que tem mais a sensibilidade porque eu passei por isso e eu percebo que outras mulheres podem passar. Né, geralmente foi uma outra mulher, então, que ajudou a institucionalizar. Exatamente. E nada contra os gestores homens, não é isso. Mas pais, assim como você, que um dia vivenciaram isso, observam exatamente a necessidade. Então é diferente, porque eu vivi. E quando eu vivo a situação, para mim fica muito mais fácil de entender. Natural, como qualquer processo da vida. O papel das empresas, né, neste momento, né, é fundamental para que a amamentação possa ser vivida, né, de maneira estendida. Existe o ideal e existe o possível. Perfeito. Eu recordo-me muito bem de uma colaboradora que ela ia voltar dali a 3 meses para o trabalho e ela falou, olha, a minha empresa não tem esse espaço para acolher a minha amamentação no meu retorno e inclusive eu já estou preocupada. Ainda faltavam 3 meses para ela voltar. Uau. Era uma licença de 180 dias. E aí, né, eu tive que falar com gestores. Cabeça dela fritando já. Não, fritando, faltando 3 meses. Por quê? Porque ela queria muito manter a amamentação. Então eu tive que ir atrás de gestores para estruturar aquele espaço, para fazer o acolhimento
É um trabalho de sensibilizar, porque a gente segue também os manuais do Ministério da Saúde para estruturar esse espaço e convencer as pessoas, a gestão ali, que não precisa de 25, 40 metros quadrados. Não, são espaços pequenos, compactos, com, né, poltrona, um freezer, termômetro. Claro, a gente precisa seguir, porque senão a gente não consegue garantir o controle de qualidade do leite. Perfeito. Também. Conseguimos evoluir com esse espaço. Quando ela retornou da licença, o espaço já estava pronto para ser utilizado, mas nem sempre é assim. Às vezes acontece da colaboradora retornar e ela precisar fazer a extração dentro da sala do escritório ou do espaço que tem ali disponível. É o ideal? Não. Mas é o que tem de possibilidade naquele momento. Qual que é a minha orientação? Fazer com que este momento seja o mais higiênico sanitário possível. Então, higienizar as mãos, prender os cabelos, não conversa durante o momento da extração. Às vezes você não vai... Essa dica é importante. Porque se eu não tô de máscara e eu tô conversando enquanto eu faço a extração do leite, eu vou gotejar aquele leite. Eu posso ter uma alteração do pH desse leite, né? Por estar conversando. Evitar coçar os olhos, principalmente em momentos de estética, cai ali o cílio, né? Então não pode. É só realmente aquele momento preservado, 15, 20, 30 minutos, para que aconteça. Tudo depende de como vai ser feita a extração. Se vai ser manual, se vai ser com bomba elétrica, se vai ser com bomba manual. Então o tempo vai variar de acordo com o dispositivo, né, que vai ser utilizado. O que é muito importante, tirou esse leite, ele precisa, de preferência, ser congelado imediatamente. Né? Pensando em espaços como São Paulo, em distâncias como as de São Paulo, esse leite ser transportado fluido, líquido, é um alimento vivo. Ele pode sofrer alterações num trânsito de 2 horas, por exemplo. Então eu preciso, de preferência, mantê-lo congelado. Ah, Sayonara, mas é muito difícil fazer tudo isso. Todo começo é mais desafiador. Verdade. Mas a gente passa num processo de adaptação, como tudo. A primeira semana vai ser mais desafiadora, eu não quero mais. Aí você lembra do seu bebê. Aí você fala, não vou tentar mais uma semana. Quando dá um mês, você já está fazendo isso que você nem percebe. Lembrando que a empresa precisa, né, garantir que você tenha estes momentos para fazer a extração do leite, mesmo depois dos 6 meses de vida. Se for uma decisão da família manter ali a amamentação, a extração do leite, você pode fazer as extrações durante a jornada de trabalho, né? É importante ter esse diálogo muito claro com o gestor. Olha, eu gostaria de manter a amamentação, meu bebê já tem 8 meses, mas eu quero manter. Então, vou precisar me ausentar em 2 momentos, 15 minutos? Ou faz na hora do teu almoço? Mas o ideal é que essa extração aconteça, porque quando a mama não é estoque, ela é produção. Então, eu preciso fazer extrações para esvaziar e para que meu cérebro mande a informação. Opa, esvaziou, vamos produzir a próxima mamada. Então, assim, sucessivamente, até que isso se torne uma rotina regular dentro deste retorno ao trabalho. Trabalhadoras informais. Isso é um grande desafio. Tem trabalhadoras informais que ela retorna ao trabalho com o bebê com 2, 3 meses. Né? É menos tempo, não é o ideal, mas é o que é possível na dinâmica daquela família. É a mesma coisa. Fazer as extrações durante a rotina de trabalho, no final do dia levar esse leite de volta para o bebê e este ser ofertado, né, por quem vai assumir os cuidados integrais dessa criança. Gente, pelo amor de Deus, você que está nos ouvindo, mande isso para alguém que vai ser mamãe. Né? Para enquanto ela está na gestação já ir ouvindo, se preparando, entendendo. Informação é vida, é necessário. Né? Você que já trabalha com isso também, vai comentando para a gente. Vai aparecer aqui embaixo, então, alguma rede para você ter como encontrar a Sayonara. A Sayonara tem um trabalho maravilhoso, conheço ela de muito tempo. Temos o prazer, a satisfação, a alegria de contar que uma profissional desse calibre passou por nossa instituição também, não é, Sayonara? Na formação, e hoje é docente também da nossa instituição, mas o importante é que esse acesso chegue às pessoas que precisam desta informação, tá bom? Nós já estamos indo para o final, não fica triste, mas
Sayonara tem mais compromissos aqui na região, tá incrível hoje. Muitas vezes, né, Sayonara, para quem não está no dia a dia, algumas pequenas informações podem se tornar um grande problema ou uma grande solução, né? Nós tivemos alguns papos recentes aqui com alguns profissionais. Se você ainda não viu, procure o nosso canal, que tem outras informações incríveis sobre temas dos mais diversos, né? Mas nós vamos fazer assim de uma maneira mais descontraída. Saber se algumas coisas que são ditas aí, se elas são mito ou se são verdade, você vai contar pra gente o que você pensa disso. Maravilha. Pode ser? Bora lá. Então vem com a gente aqui. Vamos fazer assim, ó. Quando a mãe volta ao trabalho, o leite começa a secar. É mito ou é verdade? É mito. O leite não seca. Mas vale muito a orientação que eu dei no comecinho do podcast, que a gente precisa pensar no retorno ao trabalho, porque agora o bebê não está mais em livre demanda. Eu não tenho um neném mamando o tempo todo. Então, naturalmente, separar-se do meu bebê vai me fazer sofrer um pouquinho mais. Então, o leite não seca, mas a produção, ela dá uma compactada. A gente precisa calibrar essa produção para mais, ainda no momento que você estiver com seu bebê em casa. Lembrando que esse leite pode ser doado para um banco de leite mais próximo da sua região. Sensacional. É preciso montar um grande estoque de leite antes do fim da licença. É mito ou é verdade? É mito. Por quê? Se você quiser saber mais, volta lá no início do podcast que eu já contei. Muito bom, então. E toda mulher precisa de uma bomba elétrica para manter a amamentação. É mito ou é verdade? É mito! É mito. É mito. A extração, ela pode ser feita de acordo com a maneira mais confortável para a família. Seja numa bomba manual, numa extração manual com as próprias mãos, ordenha ou extração, tá? Né? Cada família chama de um jeito. A bomba elétrica, ela não é pré-requisito. Lembrando que a melhor extração é feita pelo bebê mamando. Uau. Ninguém vai tirar, nenhum dispositivo vai tirar melhor o leite do peito do que o próprio bebê. Muito bom. O estresse pode dificultar a retirada do leite. É verdade ou é mito? É verdade. Nós precisamos ter muito claro que os hormônios, né, adrenalina, cortisol, eles aumentam o estresse e faz com que prolactina e ocitocina sejam, né, diminuídas. Um é incompatível com o outro. Então a gente precisa de um ambiente de tranquilidade, de relaxamento, para que o leite aconteça de forma natural. O estresse é inimigo da amamentação. Olha essa dica então aí, ó. A rede de apoio ajuda quem tá nessa aqui para não ficar aumentando níveis de estresse. O que é possível a gente pode fazer, né, gente? Vamos lá? Exatamente. Os papais, inclusive, podem lavar louça. Vamos lá, papais. Vamos lavar louça, por favor. Já manda... Bom, fica aqui a dica pra mãe, então. Manda esse vídeo pro papai para ele falar assim, ó, tem a dica da professora Sayonara aqui. Não sou eu que quero, é a professora Sayonara que mandou lavar louça, tá bom? Depois que o bebê começa a receber leite de outra forma, ele não vai mais querer o peito. É mito ou é verdade? Ai, é verdade. O bebê, ele é muito inteligente. E ele sabe que tomar o leite em qualquer outro dispositivo acaba sendo mais fácil. O fluxo é muito maior. Quando o bebê vai para o peito, ele precisa fazer ali, né? Envolve muitos músculos para ele fazer a extração do leite. Cansa. É muito comum a mãe e o bebê terminarem a amamentação suados, cansadinhos. Sim. Né? O bebê dorme, relaxa, porque cansa. Qualquer outro dispositivo que facilite esse consumo de leite vai causar ali alguma perda. Então, às vezes, o bebê evita o peito. Muito bem. Lembrei dessa dos meus filhinhos assim, ó, tudo suadinho, terminando de mamar. E aí, quando ia no médico, ele brigava e falava assim, tira esse tanto de roupa desse menino, pelo amor de Deus, que tá calor. A empresa tem um papel importante na duração do aleitamento materno. É verdade. É verdade, não é mito? É verdade, não é mito. A empresa, ela é fundamental, né, para que a amamentação, principalmente estendida,
aconteça, né? Dando ali os direitos, a licença maternidade, né? De preferência estendida, que é de 180 dias, aí coloca mais um mês de férias. Então esse bebê já volta, né? A família volta mais estruturada, né? Ao trabalho, o bebê para a escola. Então a empresa, quanto mais empresas cidadãs com espaços de acolhimento para a amamentação nós tivermos no nosso país, mais sucesso e melhores indicadores de aleitamento materno nós teremos. Sensacional. Bom, já que nós estamos falando sobre mitos ou verdade, Sayonara, uma pergunta mais aberta. Qual que é o maior mito sobre a amamentação, na tua opinião? Que existe leite fraco. É mesmo? Isso é muito dito. Não existe leite fraco. O leite é o melhor alimento para o bebê. Ele tem o padrão ouro, né? Então, o Ministério da Saúde, não é a Sayonara que está falando isso, não é o agosto dourado, é o Ministério da Saúde, é a ONU, todos falam pela mesma boca, que a amamentação, ela é essencial, né? Não precisa de nada, não precisa de água, de chá, até os 6 meses de vida. Então, não existe leite fraco. Se alguém contar isso pra você, mamãe, finge que não escutou. Finge que não ouviu. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Exatamente. Pode ser? Ótimo. Assim não fica estressada. Isso! Não baixa a produção de leite. Perfeito, maravilhoso. Vamos lá? E o erro mais comum no retorno ao trabalho? O erro mais... Agora você me pegou. Poxa, Gabriel! E agora? O que você costuma ouvir, assim, ou perceber nessa expertise aí que você tem? Olha, é que na verdade são muitas pequenas coisas, né? O que elas acabam fazendo com maior frequência? O uso de bicos, né? Então vai espetando chupeta, mamadeira, porque o bebê tem que sair do peito. E aí o estresse começa ainda no momento que ela tá de licença, que era para estar sendo prazeroso. E aí, naturalmente, os volumes de leite já começam a baixar pelo estresse. É pelo estresse, né? Então, o retorno ao trabalho, ele precisa ser uma coisa que deve ser pensada, mas não com aquela cobrança excessiva, porque tudo que é em excesso vai fazer mal, né? Então, não precisa colocar 1000 dispositivos para o bebê, né? Tenta fazer isso de maneira gradual, saudável para os dois, né? Senão fica muito, muito pesado. Né, manter a amamentação se torna um fardo. Sayonara, fala para mim algo que toda empresa deveria entender sobre uma funcionária que amamenta. Que ela deve, como empregadora, criar espaços de acolhimento. Para que quando a licença maternidade seja concluída, eu consiga receber adequadamente, em segurança, essa mulher e que ela continue a amamentação, se assim for o desejo dela. Que legal. E o que ainda precisa mudar no Brasil quando falamos de amamentação e trabalho? A gente precisa entender que é a mesma pessoa. Não existe a Sayonara mãe e a Sayonara trabalhadora. É a mesma pessoa. Então não dá para eu olhar para, né, não dá para olhar para essa pessoa que está retornando ao trabalho e achar que ela está igual quando ela saiu. Não, ela voltou diferente. Agora ela tem leite no peito, que enche durante as reuniões, que precisa ser esvaziado durante a jornada de trabalho, porque é muito comum as pessoas não se incomodarem com alguém que fala: ah, eu vou ali sair para fumar um cigarro. Mas se no decorrer do trabalho a pessoa disser: eu vou ali esvaziar as minhas mamas porque meu peito tá cheio, todo mundo olha torto. Poxa, como assim? Então, são coisas completamente diferentes. Mas para um, tá tudo bem, é uma toxina. E para o alimento de um bebê que tá com 8 meses, que seja, as pessoas torcem o bico. Uau, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Exatamente. E a população ainda não são apenas as empresas. Às vezes é o nosso colega de trabalho que fala: nossa, vai amamentar essa criança. Pode não ser um quanto posicionamento tempo? empresarial, pode ser só um posicionamento pessoal. Também, pode ser um posicionamento pessoal também. Na amamentação estendida é muito comum. O bebê tá com 2 anos, 2 anos e meio, tá ali já, ele já é dono de tudo, ele já sabe tudo. Então ele vai ali pro peito, as pessoas olham torto, como se aquela amamentação dependesse de você, de mim. Não. A mãe tá feliz? A criança tá feliz, pelo visto tá.
Então deixa acontecer. Mas alguém está julgando se ainda é tempo de seguir Exatamente. esse momento. Isso né? é muito comum. Acontece dentro do nosso ambiente de trabalho e fora também. Em uma frase, o que a amamentação representa para você? Vida. Vida, uau! Ficou em uma palavra, melhor ainda, maravilhoso. Nós vamos fazer um bate-bola, eu vou falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua mente, que eu sei que você é muito verdadeiro e vai ser aqui também. Ser mãe. Um grande desafio. Um grande desafio. Enfermagem. É a minha paixão. O cuidado é a minha paixão. E o aleitamento? Aí é onde eu me derreto, é onde eu me inspiro, é onde eu me conecto com famílias de maneira muito genuína. Assim, é outro lugar de afeto. E famílias? As famílias, elas me conquistam. Tem famílias que eu lembro até hoje, né? Elas seguem comigo para onde eu vou. E sempre que eu falo, poxa, tá muito difícil, eu volto e digo, mas eu ajudei aquela família. Então, a hora da minha campanha que eu não fiz hoje, né? Por favor, você que ama pessoas, venha trabalhar na saúde. Você que não ama pessoas e que só veio para um mercado de trabalho, pense com carinho se esse aqui realmente é um lugar, porque a saúde do Brasil precisa de pessoas que amam pessoas. Porque alguém que será cuidado vai ser ou já é o amor de alguém. Então, por favor, pense com carinho nessa situação aqui com a gente, tá bom? É minha campanha de sempre, de pessoas que acreditam em pessoas, que amam pessoas, que queiram cuidar de pessoas. A gente estava no bate-bola, vamos voltar aqui. Banco de leite. Banco de leite, rede de apoio fundamental para a sociedade. Todos precisam conhecer. Todos precisam conhecer. E aconselhamento? Aconselhamento é a palavra do momento. Precisamos colocar o aconselhamento na prática. Políticas públicas. Essenciais. Necessárias para que a gente melhore os nossos indicadores de aleitamento materno no Brasil. Sayonara, a gente está chegando no final, foi incrível. Foi incrível. E imagine que tem agora uma mulher que está assistindo ao FocarCast, né? A licença maternidade dela está chegando no fim e ela quer continuar amamentando, mas ela está insegura, né? Está preocupada com a rotina e talvez está até pensando que não vai conseguir. Qual a mensagem que você dá para ela? A rede de apoio é fundamental para que esse sucesso aconteça, para que esse processo seja mais leve. Sugiro que você procure um banco de leite mais próximo da sua região ou ainda, volte e escute de novo o nosso podcast. A gente tem diversas informações importantes que podem te ajudar neste momento desafiador. Mas não desista. O seu bebê e a sociedade vão agradecer no futuro. Meu amigo, o Instituto Focar ama falar desse assunto. Nós temos aqui na nossa base empresarial a primeira pós-graduação do Brasil de aleitamento materno. Então você que está nos ouvindo e queira fazer contato conosco, por favor, procure nossas redes. Mas eu queria encerrar dizendo para a Sayonara que foi um prazer imenso a sua participação, a sua generosidade de compartilhar a experiência e o conhecimento que você tem conosco, né? A conversa de hoje mostra que amamentar e trabalhar não deveria ser uma escolha entre uma coisa ou outra, né? Para que a amamentação, de novo, para que a amamentação possa continuar, nós precisamos de informação, de planejamento, de profissionais preparados, de apoio familiar e também de empresas que entendam esse papel, esse processo, né? E é justamente um dos objetivos do FocarCast, trazer conhecimento, né, que possa transformar não apenas a atuação dos profissionais de saúde, mas também a vida das pessoas. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras pessoas, especialmente mães, profissionais de saúde, gestores, empresas, estudantes, né? Essa é uma discussão que precisa chegar a todos esses espaços e essas pessoas, né? Obrigado pela audiência. Nós nos encontramos no próximo FocarCast. Sayonara, obrigado, foi um prazer. Prazer é todo meu. Pessoal, até a próxima.